Temos que assumir uma coisa que talvez não caiba na cabeça de muitos de vós. Mas todas as ideias são utópicas antes de serem realizadas, como dizia o Jean-Paul Sartre. Eu acho que devíamos caminhar para a abolição das prisões. Uma saudação a todas e a todos. Hoje trago-vos um tema que talvez não seja um tema de grande atualidade. A opinião pública brasileira, compreensivelmente, está dominada hoje pelo descontrole da pandemia e pelo desgoverno do governo federal. E legitimamente são temas importantes e urgentes, aliás. Mas esta atenção faz com que não se dê suficiente atenção a outros problemas que são problemas estruturais de longa duração na sociedade brasileira, como noutras sociedades, mas que raramente vêm até aos nossos noticiários. Eu inspiro-me muito numa frase que o entregador de aplicativos, hoje um ativista intelectual muito conhecido no Brasil, o Paulo Galo, que há cerca de um ano, a propósito da pandemia, disse que a pandemia iria embora, mas o pandemónio ficaria. E o pandemónio são as desigualdades, as discriminações, o sofrimento, porque passam as classes populares no Brasil. Referia-se à fome, à falta de moradia, à falta de acesso à saúde, à educação, à desigualdade extrema da sociedade, à precariedade do trabalho, cada vez mais informal, cada vez mais precário, tanta gente sem teto, indígenas expulsos dos seus territórios e vítimas de uma violência cada vez maior. E, portanto, são temas que naturalmente existiam antes da pandemia e vão continuar. Eu hoje gostaria de chamar a vossa atenção para um tema que, bem por vezes, a atenção dos mídia, mas apenas quando há um problema qualquer, uma violência, um tumulto, uma rebelião, e depois esquece. Eu refiro-me à situação das prisões. E refiro-me particularmente ao racismo carcerário que existe no Brasil. É uma dimensão do racismo no Brasil que muitas vezes não recebe a atenção que devia receber. Não é o único país do mundo, os Estados Unidos também se podem contar entre estes países. Aliás, o Brasil, a seguir aos Estados Unidos e à China, o terceiro país com a maior população prisional. E as desigualdades são exatamente as mesmas, sobretudo entre os Estados Unidos e o Brasil. Neste momento, o Brasil tem cerca de 800 mil presos, 35% dos quais nunca foram julgados, 67% são negros ou pardos, e a grande maioria são jovens entre os 19 e os 29 anos. É uma situação dramática porque, em alguns estados, como Manaus e Amazonas, em cada 10 presos, 9 são negros. Portanto, o sistema prisional seleciona. Nós sabemos que não são estes os únicos crimes que se cometem na sociedade. Na sociedade comete-se muito crime e não são apenas aqueles que de vez em quando vêm às notícias que ficam impunes. Há muita outra criminalidade, pequena, maior, que fica impune. No entanto, as nossas prisões vão selecionando uma população. E essa população, no caso do Brasil, e como nos Estados Unidos, é uma população que é marcada pela pobreza e pela discriminação racial. Basta ver que nos Estados Unidos a população negra é 12% da população e, no entanto, eles são 50%, mais de 50% dos presos. São 13% dos dependentes de drogas, mas são 74% daqueles que estão presos por crimes de droga. E, portanto, como veem, há aqui uma seletividade. Podia-vos dar os dados do Brasil, são exatamente o mesmo, mas não vos quero massacrar com dados. Portanto, há aqui uma seletividade e essa seletividade tem um critério racial.
Eu tenho vindo a defender que as sociedades são capitalistas, colonialistas e patriarcais. E uma das manifestações do colonialismo, entre outras, é o racismo. E esse racismo está bem vivo no Brasil e muito evidente no sistema prisional. E, portanto, é um ambiente, não só pela seletividade, é pelas condições que existem nas prisões e porque tudo se congrega e se conjuga para este racismo. Antes das prisões, o próprio sistema da justiça criminal. Um jovem negro, obviamente, que aquilo que diz sobre o que se passou não tem nenhuma credibilidade comparado com o que diz o policial. É isso que realmente conta. Muitas vezes não tem advogado. Muitas vezes, quando está preso, não sabe porquê. Não é julgado. Não é condenado. Por vezes fica mais tempo na prisão depois de ter cumprido a pena, simplesmente porque o juiz de execução de penas, pura e simplesmente, não lhe deu soltura. E, aliás, muitas vezes, pode ficar com juízos extremamente subjetivos de que aquele jovem é perigoso e pode continuar na prisão, apesar de já ter cumprido a pena. Ou seja, não há aquilo que nós chamamos o direito penal mínimo. Ou seja, o garantismo de ter a presunção de inocência e ter um direito a um advogado que o defenda. É uma situação que ainda é mais racista. Porquê? Porque tal e qual como acontecia no colonialismo histórico, sempre que alguém, na comunidade escrava, por exemplo, era dissidente e cometia algum ato considerado ilegal, obviamente que não era apenas ele ou ela que pagava pelo crime. Era também a família, eram os filhos. E hoje em dia, a experiência das mães, dos pais, dos irmãos, dos jovens negros no sistema carcerário brasileiro é exatamente a mesma. Há uma organização em São Paulo para a qual eu gostaria de chamar a vossa atenção, que é a Amparar, que é a Associação dos Amigos e Familiares dos Presos, que tem uma líder, uma mulher que devia ser realmente prémio dos direitos humanos há muito tempo no Brasil, a dona Railda Alves, que nos conta histórias de horror acerca do modo como as mães dos presos são consideradas tão criminosas como os filhos, por parte dos guardas prisionais, por parte da polícia, como se tivessem cometido um crime. Quando querem visitar os filhos, são vítimas de humilhação. Por vezes desnudam-se para verificar se levam alguma coisa. Tratam-nos de uma maneira como se elas fossem também criminosas, tão bandidos, como eles dizem, como os próprios filhos. Como é isso? Há realmente aqui algo, eu lembro-me que estas situações coloniais são típicas de toda a situação colonial no tempo histórico e atual. Por exemplo, na Palestina, por exemplo, quando um jovem se torna resistente em relação à ocupação colonial israelita, a força israelita não atua apenas sobre ele, atua sobre a família, tira direitos à família, corta a internet, tira-lhes o acesso aos bens essenciais, corta-lhes a água e a eletricidade, à família e aos parentes. Quer dizer, isto é um racismo que está muito metido dentro do sistema prisional e que tanto existe a montante com a justiça criminal, que ela é racista, como depois no inquérito e na própria perseguição policial, que tem realmente todo este perfil étnico, onde os jovens negros são selecionados para ser revistados, para serem observados e, naturalmente, para terem a presunção de que são bandidos, não a presunção de que são inocentes. Quanta vida se despedaça neste sistema? Quantas potencialidades se perdem? A situação dos presos, a pastoral do carcerário do Ceará, fez o ano passado, há 2 anos, aliás, um relatório absolutamente de horror nas condições em que vivem os jovens, 27 pessoas em 15 metros quadrados, jovens agarrados uns aos outros. Praticamente o quê? O sistema prisional hoje, as prisões no Brasil, são um navio negreiro em doca seca. Um navio negreiro parado, mas o sistema é o mesmo. Portanto, nos países que foram colónias europeias, ou que, e portanto, estiveram sujeitos ao colonialismo europeu, normalmente em todas elas, e portanto os Estados Unidos também é um bom exemplo disso, são sociedades onde a prisão de alguma maneira continua a repressão colonial e portanto as prisões refletem um pouco a herança da escravatura. A herança
da submissão de grupos sociais por serem considerados inferiores. Ou seja, aquilo que eu falo nas epistemologias do Sul da linha abissal, ou seja, da seleção que a sociedade faz, uma divisão invisível, mas extremamente radical e efetiva entre as pessoas que são como nós, digamos assim, a sociedade civilizada, a sociedade dos que têm direitos, a sociedade das pessoas de bem, e depois a sociedade colonial, que são os corpos racializados, seculares muitas vezes também, e que não têm direitos, efetivamente. São tratados como lixo humano, como populações descartáveis. Isto é um escândalo. E está a agravar-se exatamente com a pandemia, de uma maneira brutal e invisível, porque ninguém olha para isto, porque o país tem outras tantas questões que são importantes, que são muito difíceis de poder trazer. Esta relação entre o colonialismo e as prisões está hoje muito bem documentada, não só porque algumas colónias foram povoadas por presidiários europeus deportados, no caso da Austrália, mas também porque as colónias foram usadas onde se construíam prisões para punir não só os presidiários que vinham da Europa, por exemplo, mas os dissidentes das colónias. E, portanto, eram normalmente prisões com um forte conteúdo de contenção política. E, portanto, esta continuidade vem até hoje. Metem-se os jovens nas prisões. Nos Estados Unidos isso hoje está declarado porque a percentagem tão alta de jovens negros nas prisões, que são aqueles jovens que podiam estar nos protestos, podiam estar nos Black Lives Matter, e seria muito mais gente, e a agitação política seria muito maior. E, portanto, quase como prevenção, metem-nos na prisão por tudo e por nada. Portanto, eu penso que nós temos que enfrentar uma situação que, por exemplo, que só a sociedade, talvez, deva assumir. Não vejo os partidos, nem sequer os partidos de esquerda, assumirem como prioridade esta situação do racismo carcerário no Brasil. E há uma frente de luta extraordinária, porque é a vida dos jovens. São milhares de jovens cuja vida está a ser amputada. Estão realmente marcados como um ferro em brasa, como se fazia com o gado, que marca o seu próprio futuro, uma marca que lhes impede o futuro. É porque nós temos que ver que estes jovens, depois da prisão, sair da prisão, continuam estigmatizados. Uma vez preso, nunca mais, não só o registro criminal, mas também a estigmatização que vem daí. Eles ficam sempre modificados, obviamente para pior. Gente que provavelmente não era violenta e ocorreu ser presa e sai de lá violenta. Sai pior, não sai melhor. As prisões são uma escola de crime, não são uma escola de reabilitação. Portanto, eu penso que temos que assumir uma coisa que talvez não caiba na cabeça de muitos de vós. Mas todas as ideias são utópicas antes de serem realizadas, como dizia o Jean-Paul Sartre. Eu acho que devíamos caminhar para a abolição das prisões. Para já, a forte redução delas, obviamente. Mas vejam, no século XVIII, ou no princípio do século XIX, a opinião pública, por exemplo, imaginar-se que a escravatura ia desaparecer era absolutamente inimaginável. Pensava-se que a economia, a sociedade, colapsaria sem escravos. Era absolutamente fundamental que os escravos continuassem e a escravatura continuasse. A verdade é que aboliu-se a escravatura. Eu penso que as prisões, em muitas sociedades, têm que levar o mesmo caminho. E certamente a sociedade brasileira é uma delas. Claro que não é uma coisa que se faça de um momento para o outro. É necessário começar por cuidar dos jovens que estão na prisão. Cuidar deles. E, portanto, dar-lhes condições mínimas de vida para que eles possam realmente sair da prisão nas melhores condições e não nas piores condições. É preciso, acima de tudo, evitar que eles vão para a prisão. Reduzir. Há muita pena, há muita infração que não merece, que não tem nenhuma utilidade social, de ser submetido a uma prisão, esse jovem. Porque ele não ganha nada com isso. Ele não vai melhorar por essa razão. Pode melhorar por outras, por políticas sociais, sociais que ajudem e a ele, e à sua família e às suas comunidades encontrar modos de vida melhores e mais consonantes com os valores dominantes da sociedade, se quisermos. Não é? Mas é evidente que não ganha nada com isso. Há muita população prisional que não devia estar presa. E, portanto, essa população devia ser mínima. O que acontece é o seguinte, é que houve inclusivamente reformas em muitos países
que apontam para as medidas substitutivas da pena, isto é, trabalho na comunidade. E durante um tempo, nos anos 80 ou 90, isso era muito utilizado. E sabem como é? Porque é que deixou de ser utilizado e cada vez menos? Claro que os juízes têm dificuldade nestas medidas porque exigem serviços sociais, onde o serviço comunitário seja feito, as sociedades não têm isso como prioridade e torna-se difícil. Mas o grande problema é que o Brasil está a seguir o sistema americano. Está a começar, e já desde 2014, penso eu, a privatizar as prisões. E, portanto, quando a prisão se transforma numa empresa, essa empresa precisa de procura. A procura são os presos. E, portanto, nos Estados Unidos está provado que o aumento da população prisional coincidiu precisamente com a privatização das prisões. E sabem que as empresas que gerem as prisões privadas nos Estados Unidos são as segundas ou as terceiras mais rentáveis nos Estados Unidos. Portanto, o perigo existe. É que no Brasil, como já existem várias prisões exatamente privadas, outras em concessões, com muita corrupção à medida, os diretores das prisões privadas foram os antigos diretores das prisões públicas, ou seja, é um mundo que precisa de atenção. Infelizmente, os partidos de esquerda, das direitas, já não espero grande coisa neste domínio, não têm dado suficiente atenção. Eu penso que é a sociedade que tem de se organizar, ver que o trabalho da Dona Railda e de muitas outras que trabalham para dignificar a vida dos seus filhos, de lhes dar o apoio mínimo, de tratar deles porque saem muitas vezes feridos e torturados quando vêm a casa, porque são torturados, são vítimas de violência dentro do sistema prisional. É isso que é preciso fazer, melhorar as condições, ir reduzindo o sistema e, naturalmente, melhorar as condições dentro das prisões, mas não para ampliar o sistema prisional. Não é isso que deve estar em causa. Deve estar em causa, acima de tudo, ir encontrando outras medidas que levem gradualmente a uma abolição praticamente do sistema prisional. Não é hoje. Está provado que o sistema não reabilita e o sistema nem sequer dá segurança à sociedade. As sociedades são tanto mais inseguras quanto mais população prisional têm. É um paradoxo, mas ninguém o quer ver. Portanto, eu incito-vos a pensarem nesta questão e pensarem que, se calhar, talvez com as prisões em países como o Brasil, tenham o mesmo destino, ou deviam ter o mesmo destino que teve a escravatura. No início é absolutamente impensável abolir as prisões e a pouco, quem sabe, elas poderão ser abolidas. Deixo-vos isto para reflexão, porque é uma reflexão que eu penso que é urgente, importante, apesar de não estar na atualidade. Mas os pais, as mães, os parentes que sofrem a tortura, a punição injusta e a raiva social que emerge de tanto jovem perdido, com o futuro amputado, com as condições de vida completamente liquidadas, merecem a nossa atenção. Um abraço, até à próxima crónica.